E no nosso quadro da Unimed dessa tarde, a gente vai falar sobre a vacinação em crianças. Como que deve ser os cuidados, aplicações, enfim, que sempre surgem muitas dúvidas. Eu convidei então a pediatra, a doutora Ana Paula, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tarde. prazer. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vim falar um pouquinho sobre as vacinas, então, né? A gente tem as vacinações que são muito importantes na criança, principalmente ali no primeiro ano, né? Então, elas previnem contra otites, pneumonias, meningites, a varicela, sarampo, cachumba, rubéola. Então, são diversas doenças que podem ser prevenidas com base nas vacinas, né? Não quer dizer que a criança não vai pegar, mas ela não vai ter casos graves, né? E, doutora, então, quais são as doenças que as vacinas previnem nos bebês e nas crianças? Já deu uma abertura pra gente? Mas só pra gente passar, então, esse alerta bem específico para os pais que ficam com aquele receio às vezes, né? Sim. Então, a gente tem a pneumonia, a meningite, que é uma das mais graves, né? As otites, as sinusites, sarampo, cachumba, rubéola, tétano, a coqueluche, né? As pneumonias por influenza também, as sepsis por Neisseria meningitidis, tá? Então, a gente tem várias doenças, a febre amarela, né? A gripe, a dengue também pode ser prevenida. Então, são uma ampla vaga de doenças que podem ser prevenidas pelas vacinas. E, doutora, a gente pode falar assim, essas são essenciais ou tem umas assim que são assim, pelo menos primordial, que não pode faltar em nenhum esquema de vacinação dos bebês? Na verdade, todas as vacinas são bem importantes, né? As que estão no calendário do SUS, todas devem ser feitas. Tem algumas que tem nas redes particulares, que daí a gente gostaria, né? Nós gostaríamos que fossem feitas, porque tem algumas que não entram no calendário, mas são muito importantes, como a meningite B, que é muito prevalente nas crianças, principalmente na nossa região, e ela, infelizmente, não entra no calendário do SUS. E, doutora, no caso, assim, as crianças que pode acontecer algum atraso na vacinação, o que deve ser feito quando pode acontecer isso, ou é não recomendado ter esse atraso? O ideal é que ela seja feita ali, pelo menos assim, 15 dias de atraso. Agora, se começa a atrasar um mês, ou um pouco mais que isso, acaba atropelando as outras. E como tem que ter um período, às vezes, entre uma dose e a dose de reforço de pelo menos 30 dias, se acaba atrasando, vai ter alguma que pode ser que não consiga ser feita mais. E daí a prevenção acaba ficando prejudicada. E até porque daí perde todo o esquema que já foi feito também, né, doutora? Aí, às vezes, tem que voltar, enfim, conversar com a pediatra para ver como é que vai fazer. E aí já bate aquele desespero nos pais também, né? O ideal é fazer assim, sempre certinho nos meses ali. Tem uma folguinha ali entre o sexto e o nono mês, mas querendo ou não, é uma dorzinha ali que é para proteger. E qual que é a recomendação, então, desse esquema de vacinação que é indicado? Certo, então ao nascimento a gente faz a BCG, que é para tuberculose, e faz a hepatite B, tá? Com 2, 4 e 6 meses a gente faz a penta, que seria a DTP, que engloba a difteria, tétano, pertussis, a hemófilos influenza e a vacina da poliomielite. Aí, com 2, 4 e 6 meses ainda temos a pneumococo, que no SUS é a pneumo 10, e temos também a da rotavírus, tá? Que previne contra doenças diarreicas, né? Esses quadros virais que tem bastante, principalmente nessa época do ano que a gente passou. Com 3 e 5 meses, a gente tem as vacinas da meningite, tá? Aqui no SUS é a meningo C, que é dada, tá? Nas redes particulares, a gente tem a CWY, que por um tempo aqui em Toledo, na região, estava sendo dada no SUS por falta da meningo C, então estava fazendo a CWY, que protege mais, e a meningo B, que só tem na do particular, mas que é muito importante, que é muito prevalente nas crianças. A partir de 6 meses, tem as vacinas da gripe, que é importante fazer, da influenza, né? Que tem a trivalente no SUS, tá? E a quadrivalente no particular. Com 9 meses, nós temos a vacina da febre amarela. Com 1 ano, a gente tem o reforço da pneumo e da meningo. E temos a tríplice viral, que daí entra sarampo, cachumba e rubéola. Com 1 ano e 3, que seria os 15 meses de vida, nós temos a DTP de novo, que é difteria, tétano, pertussis. Temos a oral da poliomielite, a tetraviral, que daí, além da difteria, da sarampo, cachumbo e rubéola, entra a varicela, que seria a catapora, e daí a hepatite A. E com 4 anos, tem de novo a DTP, tem a
varicela, a oral de poliomielite de novo, e daí tem a febre amarela, reforço com 4 anos. Quem não fez a febre amarela com 9 meses e nem com 4, aí depois de 5 anos só é feita uma dose da febre amarela. E você foi falando, doutora, eu lembrei até que você falou da polio que é de gotinha. Sim. Eu lembro quando eu fui tomar a minha, ela tem um gostinho assim diferente, azedinho, mas diferente. E é legal porque as crianças já vão com aquele certo medo quando é para aplicar, né? E aí ela, como é em gota, então acaba trazendo assim mais conforto também. Ela é um pouco mais tranquila, sim. O medo dos pais, na verdade, é um pouco a aplicação, a reação adversa que pode ter, infelizmente, das vacinas, né? Algumas têm um pouco mais, às vezes a do particular tem um pouco menos, por ser feita com vacinas de vírus acelular. Então, assim, tem tudo isso que conta também, né? E querendo ou não, se os pais quiserem, né, e devem fazer algumas no particular, é um investimento, é um dinheiro que é gasto, mas que depois vai ajudar bastante na saúde da criança. Com certeza, porque dá aquele dozinha, aquela dor de ver ele chorando, mas é preciso, né? Pensando num bem maior, com certeza, né, doutor? E pra gente falar, então, o que é a imunidade coletiva ou efeito rebanho? Então, a imunidade de rebanho, né, é quando o ciclo de transmissão de uma doença, ela é interrompida pelo fato de um grupo populacional já estar praticamente imunizado, que seria essa imunidade por meio das vacinas, né, ou de repente, pessoas que já pegaram a doença, né, então ela cria um risco menor de reinfecção por já ter adquirido a doença e ser recuperado. Então, é como se fosse assim, essas pessoas estão protegidas, né, não estão mais tão suscetíveis, ou por já ter pego e recuperado, ou por conta da vacina e acaba não transmitindo para o grupo populacional. Até ultimamente era falado muito algumas doenças, enfim, que eram nas crianças, nos bebês, que não estava tendo mais casos. Sim. Mas aquela coisa, né, doutora? Às vezes as pessoas começam a, digamos, deixar de lado, enfim, e daí voltou também, Isso, né? Tem algumas doenças realmente que os pais acabam deixando de fazer, por exemplo, da gripe, eles têm muito receio com efeito colateral, e daí acaba não fazendo, não protege a criança, e criança tá suscetível ali, colégio, creches, e daí acaba passando para maior gama de crianças aí que poderia estar sendo prevenido com a vacina. E os casos graves, na verdade, pode ser que a criança pegue, mas não vá ficar tão gravemente ferida, né? Os sintomas mais leves para os pais pensarem realmente nisso, né? Porque você falou, doutor, vai para creche, para escola, enfim, tá em contato com várias outras crianças, ainda mais nesse período que a gente tá, de esquenta, esfria. Se nós já sofremos, imagina as crianças, né? Com certeza, vale a pena, na verdade. Tem que fazer esse esforcinho. E, doutora, a gente pode falar que as vacinas aplicadas na rotina da gravidez, elas podem provocar males aos recém-nascidos, porque às vezes algumas mães têm um certo receio quando estão grávidas, mas quando meu bebê nascer, como é que vai ser? Como é isso? Não, das vacinas que são feitas na gestação, que seria a DT, né, que é a difteria e a tétano, na gestação, caso não foi feita, tem que fazer. E se já a mulher foi aplicada, tem que fazer pelo menos mais uma 30 dias antes do parto, ela não vai interferir em nada na saúde da criança. A da gripe também é obrigatório fazer na mulher gestante, né, até para prevenir casos ali da criança depois estar tendo alguma infecção e tudo mais, mas nenhuma delas interfere na saúde da criança, né? Daí entra a do Covid, também seria bom, né, se fosse feita na gestante, tá? A da dengue não é feita na gestante, mas eu esqueci de falar que também entra no calendário, agora está fazendo no SUS também. Então, para quem não fez, é bom não deixar para o ano que vem fazer, porque daí começa aquela pandemia de dengue, daí a gente não sabe, às vezes acaba as vacinas nos postos, nas clínicas de vacina. Então, agora que está tendo a vacina da dengue, se puder fazer, também é de bastante valia. E é importante também a gente falar para as pessoas não terem medo, né, doutora? Exato. Porque existem muitas informações erradas, a gente viu até na época do Covid, enfim, muitas informações, enfim. Então, a gente até trouxe esse bate-papo, eu falei, doutora, vem aqui no programa para a gente falar, porque quando a gente fala em vacinação nos adultos, já é assim, e em crianças ainda fica um certo receio também, e aquelas coisas que as pessoas ficam no diz que e não é realidade, né? Exato. Tem, assim, os efeitos colaterais leves, né, que existe de qualquer vacina, mas, assim, as vacinas são muito bem estudadas até elas serem liberadas, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira
maneira de imunização, né? Elas têm todo um estudo, né? E para ter a liberação dessas vacinas. Então, a partir do momento que elas estão liberadas, elas são seguras sim. Então, para a gente finalizar, doutora, passa um alerta, um puxão de orelha para os pais. Não esquecerem do esquema de vacinação, então, dos bebês. Pelo amor de Deus, acontece muito, infelizmente, a gente sabe da correria, cuidar de uma criança não é fácil, de um bebê mais ainda, né? Mas é muito importante estar fazendo a vacinação, fazendo os meses certinho, para não ter atraso aí, acabar de esquecer mais doses de vacina, que às vezes acaba perdendo uma ou outra, mas é muito importante estar fazendo sim. Vamos vacinar as crianças, que vacinas salvam vidas. Eu quero aproveitar e agradecer a doutora Ana Paula, né, por essas explicações aí e esse alerta também para os pais, né, ficarem atentos aos prazos e às vacinas para manter a saúde aí dos nossos pequenos também. Agora tem um recado.